Vamos abrir as Bíblias em Romanos capítulo 5. Como disse há pouco, estamos já aqui a uma semana da celebração da morte e ressurreição de Jesus e, portanto, queremos, nesta altura, debruçar-nos sobre esse acontecimento único. E hoje queríamos pensar sobre a morte de Jesus Cristo. E vamos ler aqui Romanos capítulo 5, versículo 6. Diz assim: Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, este trecho vai levar-nos a pensar nessa parte da vida de Jesus que foi a sua morte. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, não diz em que Cristo nasceu. E de facto, Deus prova o seu amor também porque enviou o seu Filho e nasceu. Mas diz aqui, prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue que veio da sua morte, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, veja uma vez mais, morte, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Portanto, vamos pensar hoje nesse acontecimento que foi a morte de Jesus Cristo. Que morte foi essa? Qual é a natureza da morte de Jesus Cristo? Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é honrado por muitos aspectos da sua vida e da sua obra enquanto viveu aqui no mundo. Mas Jesus é especialmente estimado e reconhecido, sobretudo pela sua morte, como nós acabamos de ler. Porque, por meio dela, Deus e os homens se reconciliaram. Foi a morte de Jesus que permitiu a reconciliação entre Deus e os homens. O nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, tinha em vista isto mesmo. Portanto, era necessário que o homem fosse salvo e por isso Jesus nasceu, encarnou. Mas o objetivo era ele nascer para crescer, fazer-se homem, para cumprir este plano. Portanto, a encarnação tinha em vista essa morte, a expiação. Porque é que Cristo encarnou? Ele encarnou precisamente para poder fazer a expiação do nosso pecado. Ele nasceu para morrer. E esta é uma verdade fundamental, cardeal do Evangelho. Jesus nasceu para morrer. Vejam, Paulo escreve assim em 1 Coríntios 15. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, que já vos tenho anunciado, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, porquê? Porque é que era necessária esta morte? Temos que olhar para Deus e para o homem. Para Deus. Deus é santo e a santidade de Deus, a sua pureza, a sua justiça, a sua perfeição, e depois, por outro lado, o pecado do homem que ele criou, a nossa transgressão, a nossa impossibilidade de podermos estar com este Deus,
tudo isto tornou necessária a morte de Jesus Cristo. Só vamos entender e compreender a morte de Jesus e o que ela foi, o valor que ela tem, se nós olharmos e conhecermos quem é Deus. Por exemplo, Abacuque 1,13 diz sobre Deus: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. E depois, Romanos 6,23, que é bem conhecido, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, aquilo que pode o homem esperar da sua vida, como pecador, todos somos, é a morte. Não a morte física apenas, mas a morte espiritual, que é a separação de Deus. Por vezes, é costume as pessoas atribuírem a morte de Cristo aos judeus. Foram os judeus que traíram, que o quiseram assassinar. Ou até aos soldados romanos e às autoridades romanas. Mas, de facto, Jesus morreu de sua própria vontade e de acordo com os planos eternos de Deus. Portanto, vamos ver que morte foi esta de Jesus, a natureza da morte de Jesus, para vermos que a morte de Jesus é única, não há nenhuma morte de qualquer pessoa no mundo igual à de Jesus. Muitos morreram como ele morreu, crucificado. Mas aquilo que essa morte de Jesus foi e alcançou é uma morte única, não há igual. O alcance da morte de Jesus é único, porque é um alcance eterno. E por isso, em primeiro lugar, nós vamos dizer que a morte de Jesus foi planeada, foi pré-determinada desde a fundação do mundo. E foi profetizada assim na palavra de Deus. Atos 2:23 diz: A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Ou Apocalipse 13:8 fala do livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E isso leva-nos para Gênesis, quando o homem pecou, ali a sentença já estava feita, e desde esse momento que Deus, como sabemos, Gênesis 3:15, Deus prometeu a vinda de um Salvador. Por isso, a morte de Jesus foi ali estabelecida desde a fundação do mundo. Não é uma morte, é uma morte única. Depois, a morte de Jesus na cruz foi voluntária, foi de livre escolha. Quer dizer, Jesus ofereceu-se, Jesus entregou a vida por vontade própria para agradar ao seu Pai. Era o plano do Pai. E nós lemos em João capítulo 10, versículo 17 e 18. Por isto o Pai me ama, porque, vejam, dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim. Ou seja, ninguém vai tirar-me a vida. Eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Portanto, a morte de Jesus foi planeada e pré-determinada por Deus e foi voluntária. Livre escolha de Jesus. E por isso ele encarnou e veio ao mundo voluntariamente. Terceiro lugar, aquela morte foi vicária. O que é que isso quer dizer? Foi em favor. Jesus morreu não por alguma coisa que ele precisasse. Foi em favor de outros, de muitos outros. E por isso essa morte é perfeita, é poderosa, porque bastou uma vez. Nós, às vezes, para termos o pão de amanhã, temos que trabalhar hoje, e depois amanhã também temos que trabalhar, e temos que fazer muitas vezes a mesma coisa para termos as nossas necessidades supridas, não é?
Mas a morte de Jesus foi única, bastou uma única vez, foi vicária. E nós lemos assim em 1 Pedro 3,18: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. E também Hebreus 9, 27 e 28 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos. Jesus morreu uma única vez. Não foi necessário ele ter que encarnar de novo e vir de 100 em 100 anos, continuar a vir, ou de 200 em 200 anos, ou não. Foi só uma vez. Foi vicária e única. A morte de Jesus, em quarto lugar, foi sacrificial. Aquela morte era um sacrifício, como os sacrifícios do Antigo Testamento, que eram, por exemplo, os holocaustos pelo pecado. Jesus não foi um mártir, como muitos cristãos morreram martirizados. A morte de Jesus não foi como sendo uma vítima humana, era um sacrifício que estava ali a ocorrer. Lemos isso em 1 Coríntios 5, 7. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aquela morte era um sacrifício redentor. Em quinto lugar, a morte de Jesus foi expiatória. E lemos muitas vezes na palavra de Deus este termo expiação. Expiação significa apaziguar, é um ato que se faz, que tem o objetivo de apaziguar, tornar a pessoa satisfatória perante outra. E é um ato que visa a reconciliação. Expiação quer dizer, é algo que se faz para anular uma culpa. Tens uma culpa. Como é que ela pode ser anulada? Bom, se alguém tiver a capacidade de a anular, então tu ficas salvo. Foi isso que foi a morte de Jesus. Jesus suportou o castigo de Deus, a maldição do pecado, suportou sobre ele. E por isso a sua morte foi expiatória. Foi para apaziguar e satisfazer a justiça de Deus. Nós lemos isso em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei quer dizer a lei, nós todos temos lei. A lei diz, sentido proibido, quebras a lei, és culpado. E agora como é que é? A lei diz que és culpado, tens que pagar uma multa e depois cada lei tem as suas regras. Então aqui, Cristo resgatou-nos da maldição, dessa culpa da lei. A lei é boa, porque é a expressão da natureza de Deus. Nós é que erramos. Como é que Cristo nos resgatou? Diz aqui, isso foi a expiação, diz, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E depois lemos também em 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então vejam, Deus, que precisava de ter a sua justiça satisfeita, o próprio Deus estava em Cristo. Estava ali Cristo na cruz, mas Deus estava nele. Então, Deus a sacrificar-se por nós e para Ele mesmo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Por isso a morte de Jesus foi expiatória.
naquela cruz, Cristo estava a permitir a reconciliação entre Deus e o homem pecador. Por um só ato, diz Romanos 5,18, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Naquela cruz, Jesus fez a expiação para nos salvar. Em sexto lugar, a morte de Cristo foi propiciatória. É outro termo que encontramos nas Escrituras. O que é propiciação? É cobrir uma culpa, tornando favorável esse culpado. Então veja, isto está em 1 João 4,10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Jesus veio para cobrir ou tornar favorável o pecador aos olhos de Deus. Foi esse o meio pelo qual Deus mostrou a sua misericórdia. Sétimo lugar, a morte de Jesus foi também redentora. O que é redimir? O que é redenção? Quer dizer resgatar alguém que está prisioneiro, está preso, ele tem que ser salvo, tem que ser resgatado. E como? Alguém paga aquilo que é necessário para resgatar essa pessoa. Então a morte de Jesus foi redentora. Diz assim Gálatas 4, 4 e 5. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para remir, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Porque é que Jesus nos resgatou? Para que aqueles que creem depois em Jesus recebam, não somos nós que ganhamos. Porque cremos em Jesus e Jesus fez a obra salvadora, recebemos a adoção de filhos. A morte de Jesus foi redentora, foi em resgate. Pagou um preço para nos resgatar. Também foi, em oitavo lugar, a morte de Jesus substitutiva. Ou seja, vejam como tantas coisas estavam a cumprir na cruz de Jesus. Substitutiva, em lugar de muitos. Ou seja, Jesus substituiu-me. Eu, sendo pecador, mereço o castigo de Deus, mereço a morte, que é a separação eterna de Deus. Mas se alguém me substituir, eu fico salvo. Foi assim com Jesus. Ele carregou o pecado do mundo no seu próprio corpo. Deus lançou sobre Jesus o pecado do mundo. E ele substituiu a humanidade. Lemos assim em 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Quando Jesus estava sobre aquela cruz, ele estava a levar no seu corpo os nossos pecados. E pelas suas pisaduras fostes sarados. Também a morte de Jesus foi, em nono lugar, pelo mundo inteiro e por cada pessoa. Ninguém é excluído. Não se pode dizer assim, a Bíblia não diz assim. Jesus só morreu por estes, aqueles que estão excluídos. Não. Ninguém é excluído dos resultados da morte de Jesus. Ele morreu pelo mundo inteiro, vejam, no todo pelo mundo inteiro, e diz, e por cada pessoa em particular. Por mim, quando diz por mim e pelo mundo. Nós vemos isso em 1 João 2,2. E ele é a propiciação, já vimos há pouco, propiciação é cobrir ou tornar favorável. Ele é a propiciação pelos nossos pecados.
Então João está a dizer pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou Hebreus 2:9, vemos porém coroado de glória e de honra aquele Jesus, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Todos. Ninguém se pode salvar a si mesmo. Alguém morreu por todos. Também foi pelos pecadores, pelos injustos e pelos ímpios, em 10º lugar. Vemos isso em Romanos 5, 6 e 8, que lemos há pouco, diz assim, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olhem, não diz que Jesus morreu pelas boas pessoas. Às vezes pensamos, mas aquela pessoa vai à igreja? Aquela pessoa? Aquela pessoa as coisas que eu sei e vejo dela, aquela pessoa, sim, Jesus morreu pelos ímpios. Jesus disse, os sãos não precisam de médico. Mas quem é que precisa de médico? Os estão doentes. Então Jesus morreu pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores ímpios. Então foi pelos pecadores. A morte e a ressurreição depois de Jesus são realmente a pedra base da nossa salvação e da nossa fé. E depois também, pela morte de Jesus, ele aniquilou o diabo e libertou-nos. E vemos isso em Hebreus 2, 14 e 15, está ali. Diz, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Ele foi homem como nós. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então Jesus veio e na sua morte aniquilou o diabo e trouxe-nos a salvação. Irmãos, a morte de Jesus, precisamos de entender. E Jesus fez todas estas coisas porque essa era a necessidade, esse era o plano de Deus. E cada pessoa tem que compreender o que foi essa morte de Jesus e a necessidade que havia. E eu vou apenas fazer um sumário. A morte de Jesus foi pré-determinada desde a fundação do mundo, desde que o homem caiu e pecou. Foi voluntária, por livre escolha. Foi uma morte vicária a favor de muitos e única. Era um sacrifício, foi sacrificial, expiatória, ou seja, ela estava a servir para apaziguar ou tornar satisfatório o homem pecador perante Deus. Foi propiciatória, cobriu, tornou favorável o homem pecador. Foi redentora, foi um resgate, pagando um preço. Foi substitutiva, ele estava ali em nossa representação, substituindo o pecador. Pelo mundo inteiro, por cada pessoa. Foi pelos pecadores, pelos injustos, pelos ímpios. E na morte de Jesus nós temos a salvação. Por todo aquele que crer na pessoa de Jesus Cristo e naquilo que ele fez, recebe de Deus esta bênção, o perdão e a salvação para a eternidade. Amém.